Hello galera, no vídeo de hoje falaremos sobre Ao no Hako, um dos mangás da Shonen Jump que estreou essa semana, que no momento que foi falado sobre sua estreia estava um hype muito grande, e então tem tudo para ser um grande sucesso. E iremos analisar então esse mangá, como pode ser o futuro dele daí para frente, no decorrer dos próximos capítulos, se ele realmente tem um grande potencial para ser um grande mangá da Shonen Jump. Bem, eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu estarei analisando mangás, o vídeo de primeiras impressões, onde eu sempre analiso mangás da sua estreia da Shonen Jump e vejo o que esse primeiro capítulo já traz para o mangá, se ele realmente tem um potencial para futuramente ele ser um mangá de sucesso e venha permanecer na Shonen Jump. E antes de mais nada, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Alcançamos os 100 inscritos e agora temos a nossa nova meta de 200 inscritos. E se você gosta do canal, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e acompanha o canal, deixa o seu like também, assim o canal pode estar crescendo cada vez mais. E aqui eu também faço um vídeo sobre toques de revista da Shonen Jump, um vídeo de vendas, analisando vendas semanais de alguns mangás e várias outras coisas também. Só dá uma olhadinha no canal que você vai ver, tá recheado de coisas sobre mangás, beleza? E sem mais demora então, vamos para o vídeo. Então, Ao no Hako, ou Blue Box, é um mangá que estreou na Shonen Jump. Ele estreou primeiramente como one shot. Esse one shot fez muito sucesso, não tanto um sucesso, não foi tão estrondoso assim, mas ele conseguiu chamar bastante atenção. Então, a Shonen Jump, vendo esse sucesso, resolveu então fazer uma série semanal na revista, e que teve algumas certas mudanças que agradaram algumas pessoas e também acabaram desagradando algumas outras. Eu fui uma das pessoas que me agradou, mas tem alguns pontos aí que eu não achei tão interessante como estava interessante na One Shot. E é sobre isso que eu estarei falando sobre isso nesse vídeo. Mas primeiramente vamos falar sobre o que aconteceu nesse primeiro capítulo, o que essa história trouxe já nas suas primeiras páginas, sua introdução à sua história. Então, Ao no Hako, ele conta a história de Taiki Inomata, um jovem que estuda no nono ano, e ele faz parte do clube do time de badminton. Não sei se esse nome está certo, eu não entendo muito bem sobre esse esporte. Eu já ouvi falar dele, mas eu não entendo muito sobre ele. E ele faz parte do clube desse esporte. Mas tem uma outra garota, que é a Shinatsu Kano, que ela faz parte do clube de basquete. Esse esporte eu conheço. Então, ele meio que começou a gostar dela e queria se aproximar mais dela, mas da mente dele, ela não conhecia ele, não sabia nada dele. Então, com isso, ele sempre mantinha uma certa distância sobre ela. Então vem o desenvolvimento da história, os dois se aproximando mais, um dois conhecendo um pouco mais. Então vem o desfecho do primeiro capítulo, e isso eu vou falar um pouquinho mais pro final. Mas o capítulo mais é a introdução, né? Só mais entender, só é mais para entender os protagonistas. No caso, o Inomata e a Kano. Os dois protagonistas, sendo a sua interação inicial e se conhecendo mais. Também foi apresentado outros personagens. Esses personagens não teve tanto foco neles na versão one shot. Eu li a versão one shot. E tem uma certa personagem que nem sequer apareceu na one shot, mas apareceu aqui na versão da série. E até que alguns deles, até que são até interessantes esses personagens, e eu fiquei até interessado em ver o desenvolvimento deles, ver mais sobre esses personagens. Então o autor ele consegue introduzir bem o personagem, pelo menos na minha opinião, ele conseguiu introduzir bem esses personagens e deixar com aquele gostinho de eu quero ver mais sobre isso. Isso eu acho que eu achei legal. Diferente do one shot, né? Porque como é o one shot tem uma certa pegada diferente, em que o autor tem que fazer toda a sua história encaixar em um só capítulo, em um só capítulo, em torno de 40 páginas mais ou menos, onde tem a sua introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Se o autor conseguir prender o leitor nesse um capítulo só, esse one shot, então ele já conseguiu cumprir seu papel. E isso foi o que o Alan Hako conseguiu fazer. Então veio a versão semanal do mangá. Uma das coisas que eu não gostei tanto foi a finalzinho do capítulo. Eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais diferente, porque tem todo o plot lá da história em que a Kano ela vai se mudar, os pais dela vão se mudar e ela vai ter que ir junto. Então o protagonista ele meio que fica triste, ele quer fazer alguma coisa, só que
ele consegue resolver a situação. Tem a situação meio que se resolve já. E eu não vou contar todos os detalhes, né? Se você quiser, você dá uma olhadinha lá no capítulo, você vai ver como é que foi. Mas foi desenvolvendo. E então a Kano, ela agora vai morar junto com a família do Inomata, no caso. Porque a mãe do Inomata é meio que amiga de infância dos pais da Kano, então ele meio que tem essa ligação. E então veio então a introdução, a finalização do capítulo, onde os dois passam agora a morar na mesma casa. E isso é meio que me lembrou Witchwatch, que teve essa mesma pegada, que os dois protagonistas estão morando juntos. E não só isso, outros mangás também têm essa pegada, então eu achei que isso foi meio clichê, meio genérico nesse ponto. Poderia ter mudado um pouquinho. A versão one shot eu achei o final bem melhor, mas com certeza isso seria mudado, eu já tinha certeza que não teria esse final, então eu esperava já um final diferente. E muitas pessoas comentaram sobre Ao Haku que acharam que o one shot foi um pouco melhor do que o primeiro capítulo. E como eu já falei, eu achei melhor. Eu só não achei muito bom a finalização do capítulo, sobre aquele plot que vai ter com a história. Mas com certeza, se o autor souber mexer bem com a história, ele vai conseguir entregar algo interessante. Mas também a gente tem que levar em conta, acho que eu até falei isso já no vídeo, a versão one shot e a versão semanal são duas coisas completamente diferentes. Tem a parte da história, que como eu já falei, tem que prender em um só capítulo, enquanto na versão semanal o autor ele tem mais capítulos para desenvolver a história. E com certeza ele não ia deixar a história do jeito que estava na versão one shot, porque com certeza iria quebrar completamente o desenvolvimento da história, o desenvolvimento dos personagens, o rumo que a história ia tomar. Então isso já era algo esperado, que essas mudanças ocorreriam. Então eu nem, como eu já falei, eu nem me preocupei muito com a mudança do final. Só eu esperava pelo menos algo um pouquinho mais diferente, porque isso ficou praticamente, na minha opinião, ficou praticamente igual ao Witchwatch, os dois protagonistas morando juntos. E também os dois protagonistas não iam terminar juntos já no primeiro capítulo, como não foi no shot, porque isso seria que isso não é um Horimiya, que os dois protagonistas já ficam juntos já no início. E, apesar de que eu achei alguns pontos me lembrou até bastante Horimiya, deu uma sensação de que como eu tivesse assistido ou lido Horimiya. Você não sabe que o Horimiya teve o anime dele lá, não é um mangá da Jump, uma comédia romântica, e fica aí minha recomendação se você quiser ver Horimiya. Mas Ao no Haku é uma pegada completamente diferente, pelo menos em alguns pontos é diferente, e outros tem uns pontos bem genéricos em romance, pelo menos nesse primeiro capítulo deu para perceber isso. Mas também tem um ponto de ter o esporte, que eu não acho que vai focar tanto. É lógico que vai ter o esporte, mas eu acho que isso vai ser só ficar por baixo, enquanto o gênero do romance vai ficar mais em cima. Vai focar mais no romance do que no esporte. Pelo menos essa é a primeira impressão que dá para entender nesse primeiro capítulo. Eu estou me baseando tudo no primeiro capítulo, eu acho que a obra só tem um capítulo por enquanto. E é realmente a intenção do vídeo, nós analisarmos o primeiro capítulo e vermos o que pode suceder a partir desses primeiros capítulos. E de uma forma geral, a história foi boa, o desenvolvimento foi bom, como eu falei. Eu achei bastante legal como o autor introduziu os personagens, a forma que ele introduziu. E eu gostei bastante dos personagens, são bem carismáticos, pelo menos na minha opinião, eu achei bem carismático eles. E é só esperar agora os próximos capítulos o que vai suceder. E que eu espero que venha algo bem legal, que venha um desenvolvimento bom para a obra. E eu não espero que a obra venha focar no esporte, como eu já falei, venha ser um novo, quem sabe um novo Haikyuu ou um Kuroko no basquete, mas ele pode ser, quem sabe, um comédia romântica, um romance, não no nível de Nisekoi ou Neverland, mas pode ser algo um pouco mais diferente. A história, ela nem parece ter cara da Shonen Jump, porque normalmente a Shonen Jump tem as obras mais de ação, os esportes mesmo, né, que são só os esportes. Tem algumas comédias românticas que de vez em quando vem, e alguns outros que surgem por aí. Mas esse é algo bem, pelo menos na minha opinião, pelo menos até onde eu me lembre,
é bastante inovador, esse gênero chegando na Jump. E são difíceis ter alguns temas assim novos na Shonen Jump. Por exemplo, teve o Chainsaw Man, que eu não me lembro de ter um mangá tão dark como foi Chainsaw Man. Teve um mais perto que eu consigo me lembrar é Death Note, que parece mais um seinen, mas é um shonen e também não é do mesmo nível que Chainsaw Man. Se você leu ou assistiu as duas obras, no caso Chainsaw Man não tem anime, né, vai lançar ainda, mas se você conhece as duas obras, você sabe que os dois são completamente diferentes. Mas ele também tem os seus pontos bem originais, apesar de Chainsaw Man ter vários pontos genéricos, ele traz coisas que normalmente outros mangakas com certeza manteriam distância e não botariam nas suas obras. Enquanto Chainsaw Man, ele é mais liberal e tudo, mesmo sendo um mangá shonen, que na maioria das vezes tenta frear em alguns pontos. Mas bem, Chainsaw Man é uma outra obra que eu posso comentar em um outro vídeo, mas o ponto aqui é o Nohaku, que também tem um ponto bem diferente, que até então não vi ainda na Shonen Jump lançar algo desse tipo, um gênero romance bem um mangá bem mais um romance mesmo, que não parece que não é do mesmo nível, como eu já falei, dos outros romances, já teve os mais recentes da Shonen Jump. E isso pode ser algo bom para Jump, quem sabe algo inovador que possa fazer sucesso. A One Shot já fez sucesso, quem sabe agora a obra venha fazer sucesso. E agora é só esperar daqui para frente o que pode se esperar dessa obra. Eu tô com meu hype na obra, espero que a obra faça sucesso. Eu gosto de obras desse tipo, gosto de obras que pegam um pouco mais de romance. É lógico que tem algumas que são bem chatas e bem lentas em desenvolvimento, mas na maioria das vezes eu acabo gostando de algumas obras desse tipo. De esporte também são obras que eu gosto bastante e são essa obras, na minha opinião, tem tudo para dar certo. E bem, é mais ou menos isso. Esse foi o vídeo de primeiras impressões. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa obra, o que você achou desse primeiro capítulo desse novo mangá. E deixa seu like e se inscreva no canal, beleza? Então, é mais ou menos isso. E obrigado por ter assistido até aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo.